Bom, gente, no programa de hoje nós vamos conhecer a história de um ex. Eu já tenho tanto ex, já conheço tanto ex, meu Deus, mas este ex é diferente. Porque a gente pode, quando se fala em ex, a gente pode lembrar de várias coisas, né? Vários tipos pode ter ex. Eu sempre digo que só não existe ex-irmão, ex-pai, ex-filho e ex-mãe. O resto tudo existe ex. Mas vamos falar um pouquinho sobre saúde. Você já ouviu falar de um ex-diabético? Exatamente. Uma pessoa que conviveu com a diabetes durante muitos anos e hoje não tem mais. Já pensou você que está nos assistindo ser também um ex-diabético? Eu estou recebendo aqui hoje o técnico em enfermagem, Rony Anderson Schiochetti, que foi diabético durante muitos anos, é isso, Rony? Como é que foi? Conta a nossa história, a tua história aí. Pois é, deputado, fui diabético já há 22 anos. Desde que idade? Desde os 6 anos de idade, usando insulina, e passei por muitas complicações, muito sobe e desce de insulina, que quem é diabético ou quem conhece alguém que tenha diabetes sabe o que é isso. Então, durante esses 22 anos foram muitas histórias. Dos 6 aos 28? Aos 22 anos. Foram 22 anos que você teve? Aos 28, desculpa. Aos 28. Dos 6 aos 28 você foi diabético. Mas a diabetes, ela acabou trazendo outras complicações. A renal, por exemplo? Sim, sim. O meu diabetes mal controlado, devido a ter diabetes desde criança e há tanto tempo atrás não ter tanto produtos como tem hoje, para a criança ter um cuidado melhor, mais informações como tem hoje, foi fazendo com que a longo prazo essas complicações fossem se tornando visíveis, foi aparecendo. Primeiro eu tive quase o desprazer de não enxergar mais, né, por causa do diabetes. Aí numa cirurgia eu consegui reverter esse quadro. Logo depois veio a insuficiência renal, também ocasionada ao mau controle do diabetes e o diabetes descompensado, fez com que eu fizesse 4 anos e meio de hemodiálise. Quantas vezes por semana? 3 vezes por semana durante 4 horas. Esse, assim, foi dos episódios de um diabetes mal controlado, eu considero a hemodiálise a pior complicação. Mas, Rony, tem alguns profissionais da área de medicina que dizem que é possível conviver com o diabetes sendo controlado. Você concorda com isso? Eu concordo e desconcordo. Como assim? Eu depois na fase adulta, quando eu comecei a me conscientizar mais com esse problema, por ter sido já um diabético revoltado, comecei a me conscientizar mais, né? Já criou uma fase mais adulta, se sabe mais sobre a doença. Eu desconcordo quando se diz que pode se viver bem, porque eu desconcordo porque, na verdade, além das medicações que a gente tem que tomar, dos exames que tem que ser feito diariamente 3 vezes ao dia, isso tudo tem um custo. Mas por mais que a pessoa consiga manter essa medicação, manter esses exames, o próprio emocional do diabético, ele faz com que altere as glicemias. Então, assim, quando eu estava com toda a medicação em dia, com meus exames sempre regulares feitos, meu próprio emocional fazia com que o meu diabetes elevasse ou diminuísse. O nível de estresse pode fazer essa modulação? Muito. Quem tem diabetes hoje tipo 1 sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Que essa é a parte emocional, por querer alguma coisa, por estar perto de um evento e estar preocupado. A ansiedade, a preocupação, o tudo estresse, isso a preocupação, eleva os exames, os valores de referência da glicemia e faz com que esse sobe e desce continue. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, por conta dessas complicações, acabou tendo que fazer um transplante renal. Isso. Tem uma história bonita do Rony, gente, com a mãe dele. A mãe dele foi a que doou o rim, foi isso? Foi. E o problema é que a mãe doou o rim para o Rony e 3 dias depois do Rony estar com o rim da mãe, o Rony teve que tirar o rim, porque o rim não teve a adaptação necessária a isso? Isso, Vendo toda essa complicação, vendo o filho na hemodiálise, né? Então, 3 pessoas da família se compadeceram em fazer o exame para fazer a doação, porque é uma coisa séria também, onde 100% ficou provado que a mãe seria possível fazer a doação. E ela, sem pensar, disse, não, o meu rim é teu. Então, fez os exames, fez os preparativos, fiz o transplante
né? E 3 dias depois, por causa do diabetes, né? Isso foi provado que por causa do diabetes eu perdi o rim. A tua mãe ficou só com o rim? Ficou só com o rim. E você voltou para a máquina? Voltei para a máquina. Nesse momento, quando todo mundo pensa que o Rony vai se relaxar, o que o Rony fez? Eu ouvi falar em transplante de pâncreas e rim. Então eu imaginei comigo, se o problema está em ser diabetes, por que não ir atrás de informações sobre o transplante de pâncreas e rim? Né? Dando certo seria um auge para mim, eu não teria diabetes e sairia da máquina. Que aquela questão da hemodiálise estava me deixando muito triste. E se você tinha mais ou menos que idade isso? Eu estava com 26 anos. Então, assim, isso me deixava muito triste, porque um rapaz com 26 anos, ao auge de trabalhar, de sustentar uma família, né? Eu não estava podendo fazer. Você já era casado? Já. E daí você foi para São Paulo atrás do tal do transplante de pâncreas? Pâncreas e rins. Isso mesmo. Aí foi com que comecei a ter informações aqui muito pouca gente conhecia, né? Não no lado da medicina, mas no lado das pessoas que têm diabetes, conhecia muito pouco. Conhecimento popular mesmo. Isso, porque esse serviço não tem em Santa Catarina ainda. E indo para São Paulo, me consultei com uma equipe de lá, tirei todas as informações e até me lembro que no dia, quando eu cheguei no consultório, eu falei para o doutor, doutor, mas eu estou vindo de muito longe, será que é possível fazer esse transplante? Aí ele olhou para mim assim, deu uma risada e disse, gente, Rony, a gente transplanta pessoas até de Roraima. Nossa, Santa Catarina é um pulo. Então, assim, conforme eu esperava naquele consultório, eu vi muita gente ali. As que já tinham feito estavam muito contentes por ter feito, as que iam fazer ansiosas por esperar a vez. Deixa eu te perguntar, Rony, o rim tem que ter uma compatibilidade, ou seja, só tua mãe conseguiu dar o rim. O pâncreas, como é que é? Na verdade, o meu transplante de pâncreas e rim foi de doador cadáver. Então, assim, a gente fica na lista, para ter um nível que tolere mais ou menos os níveis do paciente que vai ser receptor. Então, não pode ser uma coisa muito diferente. Porque hoje em dia, transplante intervivos, de pessoas vivas também, acontece com parentes, mas também acontece com marido e mulher. A gente vê muito isso. Então, tendo essa compatibilidade de órgão com o paciente que é o receptor, se faz o transplante. Né? Hoje tem muita medicação que também, após transplante, ajuda nisso. Você fez o transplante de pâncreas e renal e agora vive normal? É normal, é outra vida, eu digo. Não é uma vida melhorada. Por isso que você hoje é ex-diabético. Eu me considero um ex-diabético, né? Muita gente pergunta, mas como um ex-diabético? Não existe. Eu falei, um ex-diabético. O que é o diabético? Ele usa insulina, ele tem uma vida restrita, né? Com cuidados, com alimentação. E agora? Agora eu não uso mais insulina. Então eu me considero um ex-diabético. Você só não usa mais insulina? Come um docinho, não? Como? Já não é com tanta vontade como era antes. Porque até a pessoa vai perdendo o gosto alimentar, né? Ou seja, a diferença da alimentação vai fazendo com que você goste ou não goste. Mas o meu café continua com adoçante, o médico me liberou para qualquer tipo de dieta, mas ele falou, Rony, você tem que ter uma dieta como toda pessoa tem que ter, uma dieta saudável. O rim funciona normal? Normal. 1 ou 2? Só um. Só um? E funciona normal? Normal. A tua mãe ficou só com o rim, mas teve um filho de volta, né? Que coisa boa. E por conta disso, gente, o Rony está aqui para contar essa experiência própria. Mas um dia ele foi no nosso programa de televisão que a gente tinha aqui na TV Brasil Esperança, no Buscando Soluções, porque ele era o presidente da Associação Joinvilense de Diabéticos. E ele disse que, eu perguntei para ele se ele tinha diabetes, ele disse, eu já tive. Aí, como já teve? E ele estava me contando que esta pergunta que eu fiz a ele, como já teve, como ex-diabético, incomodou ele ao ponto dele decidir escrever um livro. É isso, Rony? É isso mesmo. Essa história toda, eu acho que tem muita história e eu acho que ela não deve ser assim, passada só para quem me conheceu. Eu acho que tem que ser passada para todo diabético, para toda pessoa que conhece um diabético. Na verdade, é uma história de superação, não deixa de ser. Muita superação. Então, assim, eu acho que às vezes a gente sabe o que tem que ser feito e não faz. Mas às vezes quando vê um exemplo, eu me considero um exemplo nessa questão da diabetes, quando a gente vê um exemplo, a gente se empolga. Não, eu acho que vale a pena. E essa foi a intenção de eu ter feito o livro também. E o título do livro é Os Dois Lados da Moeda. Por que essa história dos dois lados da moeda? São dois acontecimentos na minha vida que formaram, na verdade, o nome do livro. Que foi a questão de eu ter diabetes e hoje não ter,
né? Então eu sei quais são os dois lados da moeda. E o outro acontecimento é, quando eu tive diabetes, eu fui cuidado por muita gente da enfermagem, muito. Então eu tive múltiplas internações. Eu aprisionei por muito tempo pai, mãe, irmãos, parentes e amigos com as minhas internações. E isso fez com que eu fosse cuidado por muitos enfermeiros, por muitos médicos. E foi onde eu decidi fazer o meu curso de enfermagem. E hoje trabalhar na área da enfermagem cuidando. Que coisa bonita, né, gente? Que história bonita, né? Muito legal. O lançamento do livro vai ser agora, no dia 25 de junho, ali no Teatro Juarez Machado. E eu estou trazendo ele aqui para convidar vocês todos para participarem desse lançamento. Eu quero estar lá, com certeza. Vai ser uma maravilha estar lá. E olha, Rony, parabéns pela tua história de vida. Você é um guerreiro, você é um vencedor. E tomara que essa tua força, esse teu exemplo, esses dois lados da moeda possam passar para quem está nos acompanhando, para que faça a mesma coisa. No momento, eu achei muito interessante, no momento em que ele teve que rejeitar o rim da mãe, porque conta de diabetes, ele não se afrouxou, né? Ele foi, buscou e hoje está aí vivendo. Faz quanto tempo já? Faz 6 anos. 6 anos transplantado, 6 anos tranquilo, 6 anos agora e casado, e ainda tem uma outra bênção de Deus aí na frente aí, né, Rony? Tem. Esse ano tá pra gente, para sair o processo de adoção, que eu e minha esposa já entramos em 2008. Então, acho que com essa história do livro, o filho junto, então vai completar a nossa família. Dizem que um livro é um filho, né? Então, tu vai ter um livro e um filho. É isso aí. Obrigado por ter vindo aqui, querido. Joia. Eu agradeço o deputado pela oportunidade e pela equipe Kennedy Nunes, muito maravilhosa, que sempre atendeu bem a gente. Muito obrigado. Nós vamos ao nosso intervalo, logo depois do intervalo a gente volta com mais informações aqui no nosso programa. Só um instante, lembrando que no dia 25, agora, portanto, nesta semana, vai ter a inauguração, vai ser... que hora mesmo vai ser? Vai ser das 19 às 22 horas no Teatro Juarez Machado. A partir das 7 horas da noite, você pode ir lá, vai lá. Você que tem diabetes, você quer saber um pouco mais da história, vai ali no Teatro Juarez Machado, no Centro Eventos Karl Hanse, e participe do lançamento do livro Os Dois Lados da Moeda, que com certeza é a história de um ex-diabético, o Rony Anderson Skilkett. Tá bom? Nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já.